Olá, meus amados, eu estou aqui então para continuar o vídeo onde eu falo sobre magia e dou inclusive um depoimento sobre uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos atrás, a respeito dos adoçamentos, dos inofensivos adoçamentos que as pessoas costumam fazer achando que não vai ter nenhuma sequela, nenhum resultado negativo para a sua vida. Eu queria hoje então continuar esse assunto. O legal seria que quem está assistindo esse vídeo agora desse uma olhada no vídeo anterior, que eu falo sobre este adoçamento, sobre o que aconteceu comigo. Bom, então continuando, às vezes a gente acha que faz alguma coisa inofensiva e que não tem consequência, mas no mundo espiritual tudo tem consequência, porque a gente coloca poder e energia nas coisas. E toda a magia que a gente faz, na verdade, ela vem com a nossa força mental aliada juntamente com qualquer tipo de ritual. E conforme a força mental de cada pessoa, esse ritual pode ser mais forte ou não. Isso vai depender da energia de cada um. Tem pessoas que têm uma energia muito forte e que nem sabem disso, porque não têm conhecimento sobre a espiritualidade, não sabem o seu poder, não sabem a sua força energética. E se fazem um trabalho como esse, que é um trabalho, na verdade, que a gente acha que é inofensivo, mas é um trabalho para a energia da não desarmonia, porque é um trabalho de dominação, e no momento em que nós tentamos, através de um destes trabalhos de magia, dominar alguém, manipular, fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, nós estamos interferindo no livre-arbítrio das pessoas, no poder de escolha que cada um tem sobre decidir a sua própria vida. Então esse trabalho não tem nada a ver com amor. Esse trabalho tem a ver com domínio, com uma energia de como desespero, ansiedade, como se você quisesse que as coisas fossem do jeito que você decidiu. Como se as pessoas fossem bonecos e brinquedos na nossa mão. Mas não é assim que funciona, não é assim que Deus quer. Porque se fosse assim, né, as coisas iam acontecer só como a gente quer, e a gente sabe que na vida não funciona assim. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de energia, a gente não está alinhada à energia do amor. A energia do amor é aquela que compreende e que sabe que se você perdeu algo é porque não era para você, ou que você vai ter que respeitar o momento daquela pessoa. Bom, o que acontece então quando alguém faz um trabalho? Lá no vídeo, nesse vídeo que eu falei pra vocês, eu explico muito bem o que aconteceu com um trabalho que foi com velas, inofensivo, que parece inofensivo. Agora eu quero falar pra vocês sobre os abafamentos e esses trabalhos que são feitos com amarração. Quando você faz um abafamento, você chega lá num vidente, em alguém de uma religião que eu não quero entrar aqui em detalhes, porque eu não tô aqui pra julgar nenhum tipo de religião. E você pede para fazer um abafamento. Sabe o que vai acontecer com a pessoa que você está pedindo para abafar? Os espíritos que vão acompanhar aquela pessoa a partir do seu trabalho, eles vão começar a abafar a energia dela. Ela vai ser uma pessoa como um boneco. Ela não vai ter mais como agir pela própria vontade dela, porque os espíritos vão estar ali o tempo todo falando no ouvido dela o que ela tem que fazer, como ela tem que agir. Então eles vão estar manipulando e dominando ela o tempo todo. Essa pessoa vai começar a ter problemas sérios espirituais. Ela pode ter depressão, ela pode ter doenças das mais variadas no seu corpo físico. Por quê? Porque aqueles espíritos estão o tempo todo atormentando, infernizando, levando ela a uma vida de inferno, porque ela não é mais dona dos seus próprios pensamentos. Então esse é o abafamento, onde essa pessoa vai se sentir muito deprimida, abafada, sabe, assim como se tivesse um aperto no peito, como se tivesse uma falta de ar constante. E assim ela vai ficar vulnerável a outra pessoa vai poder fazer com ela o que quer, porque ela está totalmente vulnerável. A questão dos trabalhos de magia para você ter um amor. Quando você faz isso, até pode ser que durante um tempo você vai ter aquele amor. Não o amor da pessoa, porque o amor da pessoa você nunca vai ter. Porque quando um trabalho é feito, você não vai ter a parte boa daquela pessoa. Você vai ter a parte da submissão dela, onde ela tem o medo, onde ela vai estar ali como se... Ela não vai estar feliz.
Ela vai se sentir que ela tem que estar naquela situação por alguma razão, mas ao mesmo tempo ela vai sentir que ela não está feliz naquela situação. Porque o trabalho de magia não vai conseguir fazer com que aquela pessoa ame você, com que aquela pessoa se entregue de corpo. O amor não tem como ser comprado, o amor não tem como ser manipulado. O sentimento verdadeiro do amor, ele é algo natural. Então não vai adiantar você fazer magia para aquele homem te amar ou para aquela mulher, porque ele não vai te amar de verdade. Ele vai ficar ali simplesmente porque ele está sendo controlado por uma legião de espíritos. Isso é uma coisa muito séria. Você está interferindo na vida de uma pessoa, você está fazendo mal para aquela pessoa, baseado no seu desejo. Veja como é infantil, como é imaturo e como é mórbido esse sentimento. A gente tem que entender que as coisas terminam, os ciclos se finalizam. A gente tem que aceitar naturalmente essas coisas. E que nós sempre voltamos de vida em vida para fazer diferente. A gente não precisa manipular nada e tentar dominar nada. Então, prestem atenção quanto a isso. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as consequências disso em relação a quem fez o trabalho. Porque normalmente a pessoa, quando vai fazer o trabalho, ela acha assim, que ela vai conseguir manipular a vida daquela pessoa, porque ela tá desesperada, né? Então o que ela quer? Ela quer que o resultado aconteça. Só que, gente, se aquela pessoa que vocês estão fazendo a magia tiver uma grande proteção espiritual, tá? Maior que a de vocês, tá? Porque assim, todos nós somos energia, todos nós somos frequências de energia. Algumas pessoas têm uma frequência mais alta e outras têm uma frequência mais baixa. Para começar, uma das coisas que pode acontecer, se essa pessoa tiver uma frequência energética maior que a de quem está fazendo a magia, essa magia não vai dar certo. Porque o protetor espiritual dessa pessoa não vai permitir que essa magia chegue até ela, porque ela está com uma frequência de luz muito grande. E aí, esses obsessores e esses espíritos que foram contratados para manipular aquela pessoa, eles voltam para a pessoa de origem, para a pessoa que fez a magia. Então, quem vai estar obsediado é a pessoa que fez a magia. É por isso que a gente vê muito por aí. Pelo menos eu, que sou terapeuta reikiana, as pessoas me procuram para pedir ajuda e me falam, eu fiz muitos trabalhos de magia e tal, nunca funcionou. Normalmente as pessoas me dizem isso, não funciona. Por que não funciona? Porque certamente aquela pessoa que tem essa proteção mais elevada do mundo espiritual, ela não permite em ressonância com a energia forte que ela tem e volta para aquela pessoa que está fazendo. Bom, nessa minha trajetória como terapeuta reikiana, eu já trabalhei com vários casos para ajudar pessoas. Eu não vou falar aqui nomes, né? Não vou citar nomes, mas eu vou citar duas situações específicas e bem marcantes que aconteceram. São depoimentos de pessoas que me relataram coisas bem importantes para que vocês compreendam como é que funciona todo esse processo. Quando eu explico ali nos vídeos anteriores, que é legal que você dê uma olhada, se você se interessa pelo assunto, está passando bastante carro aqui hoje. É muito legal que você compreenda que às vezes uma pessoa, tá? Quando uma pessoa faz um trabalho de magia para outra, ela se pergunta por que às vezes esse trabalho faz efeito ou por que ele não faz efeito. Bom, às vezes você paga alguém para fazer um trabalho e esse trabalho nem é feito, você é enganado. Então você acha que a pessoa fez o trabalho, mas na verdade ela não fez. Porque ela sabe as consequências espirituais que vão se voltar contra ela, principalmente depois no desencarne dela. Porque às vezes a gente não paga tudo que a gente fez. O karma aqui na Terra tem um umbral depois que a gente desencarna, que é pra lá que a gente vai e a gente sofre consequências terríveis no umbral, principalmente para os praticantes de magia negra, tá? Porque quando você desencarna, quando a pessoa desencarna, todos nós, quando desencarnamos, nós vamos nos deparar com aquilo que nós somos. Tá? Se você é uma pessoa cheia de luz, de amor no coração, que ajuda os outros, que mantém uma energia de frequência boa, certamente quem vai estar lhe esperando ali são os seus parentes que já desencarnaram, são seus espíritos amigos, os espíritos protetores, né? Esses espíritos que te acompanham e muitas vezes também novos espíritos que são colocados no seu caminho por os seus parentes mesmo para lhe ajudar.
Então, naquele momento do desencarne, vai acontecer isso. Essa pessoa vai atrair todas as pessoas, as situações boas para ela desencarnar tranquilamente, ser amparada, ser levada para um hospital espiritual, né? Onde ela possa fazer o seu trabalho de reconstituição dos chakras, da sua saúde, depois fazer os seus estudos mediúnicos, estudar sobre suas vidas passadas, compreender por que aconteceu isso na sua vida ou aquilo, enfim, você vai ter todo um amparo espiritual. Quando uma pessoa, ela pratica magia negra, e ela prejudica muitas pessoas fazendo isso, tô falando assim, não só de ir lá e fazer 1 ou 2, 3 trabalhos, mas de quem faz mesmo as magias. Quando ela desencarna, ela não tem ali com ela somente os afetos. Ela vai ter todos os desafetos. E não são só os desafetos dela mesma, são todos aqueles de todas aquelas pessoas das quais ela prejudicou. É uma carga energética muito forte. Ela atraiu no longo da vida dela uma série de espíritos opressores, dominadores, calculistas, que vão cobrar dela e vão querer que ela dê conta de eles poderem continuar fazendo aquilo. Então eles vão cobrar dela. Essa cobrança que vem das pessoas que praticam magia, na hora da morte, ela é muito forte. Então a tendência é essa pessoa ir direto para o umbral. Quando ela chega no umbral, ela vai ver o que acontece com ela lá. Não é fácil, não é fácil. Porque foi ela que plantou isso e ela só está levando para esse momento aquilo que ela plantou. Né? Se eu não plantei coisas boas, é natural que eu vá parar num lugar que não é bom. Então tem que se ter muito cuidado, porque na hora do nosso desencarne, o que a gente quer é ter espíritos bons que possam nos amparar, né? E não espíritos que vão nos levar para um lugar escuro e ruim, que vão atrapalhar a nossa evolução e a nossa conscientização, o nosso despertar. Então esse é um dos pontos muito importantes. Outro ponto também, às vezes a pessoa diz: ah, mas eu fiz o trabalho e eu não fiquei com a pessoa. Bom, um dos motivos é o que eu já falei, a pessoa nem faz o trabalho porque sabe da consequência que ela vai ter, então ela só pega dinheiro dos outros e não faz o trabalho, ela finge que faz o trabalho. E o outro, porém, é que ela faz o trabalho, tá? E essa pessoa fica com a outra realmente, mas essa pessoa começa a ter uma vida horrível. Ela perde todo o dinheiro, ela perde a motivação para o trabalho, ela não tem prosperidade, ela tem uma vida sexual horrível, porque esses espíritos, eles vão agir no chakra sexual, eles vão fazer essa pessoa ficar doente, ter depressão. Então a pessoa que fez a magia para ter alguém junto com ela vai ter essa pessoa, mas ela vai ter uma pessoa doente, uma pessoa pobre, ela não vai ter uma vida feliz e não vai ter uma vida de amor. Pode ser que ela tenha essa pessoa por 20 anos, por 10 anos, ou pode ser que ela tenha essa pessoa por uma vida inteira, mas ela não permitiu que aquela pessoa vivesse o seu karma. Quando nós nascemos aqui na Terra, nós temos uma espécie de missão e tarefa espiritual. Quando você faz magia para alguém, é como se você estivesse impedindo esta pessoa de avançar. Você está impedindo ela de seguir um caminho. Vamos supor que essa pessoa que você fez a magia, daqui a 10 anos, ela ia poder, sei lá, conhecer uma pessoa maravilhosa na vida dela e ela ia, nossa, assim, ela ia evoluir muito, ela ia crescer muito em todos os aspectos da vida dela, pessoal, espiritual, e você com a sua magia interferiu na vida dela e fez com que isso não acontecesse. As consequências que vão vir para cima de você, que está manipulando o karma e está prejudicando a vida daquela pessoa, são muito grandes. Porque todos nós temos protetores espirituais, mas às vezes a gente não é protegido de uma magia. Por que a gente não é protegido de uma magia? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se alguém vai fazer uma magia negra, por exemplo, para Jesus Cristo, automaticamente, obviamente que não ia pegar nele. E a energia de Jesus é tão forte, mas é tão forte, que se alguém ousar fazer uma magia para ele, é destruído na mesma hora. Porque a emanação de luz e frequência dele é incrível. E não tem como o mal chegar nele. Porque ele é pura luz. Quanto mais evoluídas as pessoas são, e aí você vai lá e faz uma magia para alguém, e essa pessoa tem uma mega proteção que você nem sabe. Porque você nem sabe. Essa pessoa pode ser uma pessoa que está carregando de vidas passadas uma grande energia espiritual. E aí, o que vai acontecer?
vai bater nela e vai voltar pra você. Mas vai voltar pra você numa destruição muito maior da sua vida. O que você tá querendo fazer lá, que é manipular alguém pra ter do seu lado, você vai triplicar isso em coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Porque a sua vida não vai dar certo, você não vai ser feliz no amor com mais ninguém. Você vai destruir todas as suas possibilidades de crescimento, de expansão, de prosperidade na vida, em todos os sentidos. Eu não tô falando somente de prosperidade de ter dinheiro, prosperidade de ser feliz no amor, prosperidade de ser feliz na sua profissão, de emanar sua criatividade para o mundo e poder fazer a diferença na vida das pessoas. Veja bem como a gente não deve mexer com essas coisas. Primeiro lugar, porque é errado manipular os outros. Não é certo. Às vezes as pessoas me procuram para fazer trabalhos de reiki e elas vêm com essa conversa, né? Ai, será que tem como o meu marido voltar com reiki? Será que tem como a minha namorada, que a gente brincou? De cara eu já digo pra pessoa, não tem como. O reiki é uma energia de luz. É uma energia que não manipula, não domina e não tem nenhum interesse em fazer esse tipo de coisa. O que se pode fazer com o reiki é os desbloqueios energéticos, tirar os obsessores que estão em volta do relacionamento, é desfazer algum tipo de magia que possa estar prejudicando essas pessoas de serem felizes, porque todo mundo emana energia. E às vezes num relacionamento as pessoas estão sendo bombardeadas por energias, e energias ruins. Então o reiki vai desfazer, harmonizar e pode sim fazer com que aquele relacionamento dê certo. Mas não porque você está manipulando, mas sim porque você está protegendo aquela pessoa, né? Você está limpando, você está desbloqueando, e aí sim esse trabalho pode funcionar. Quando você faz então um trabalho de magia, você faz uma espécie de bloqueamento nos chakras daquela outra pessoa. Ela vai ficar com chakras bloqueados em certas regiões. Normalmente é no chakra sexual, na região sexual, que esses trabalhos são feitos. Por quê? Porque esses trabalhos são feitos por pessoas que estão ligadas à energia muito terrena. Então vai pegar realmente no chakra sexual, que vai atrapalhar a vida da pessoa, como eu já falei nos outros vídeos anteriores, de todas as formas, né? Prosperidade, saúde e tal, porque os chakras estão bloqueados. Então por isso que quando você faz um trabalho com reiki, de desbloquear, de limpar essas energias, a pessoa vai ter uma melhora da sua saúde, da sua energia e de muitas outras coisas na sua vida que estavam bloqueadas por conta desse tipo de trabalho. E eu gostaria agora de comentar com vocês sobre os 2 depoimentos que eu comentei, que eu gostaria de falar, sobre 2 pessoas que me procuraram um tempo atrás. Uma delas, uma mulher, ela não era feliz no amor com o marido, então ela tinha uma espécie assim de desejo profundo de encontrar um grande amor. Só que ela não se separou do marido para fazer isso. Ela continuou casada com ele e ela começou a ter casos com vários homens. Cada homem que ela tinha um caso, mesmo estando casada com o marido, ela fazia uma magia, porque ela queria o homem e nunca dava certo. Então ela fazia uma magia para o homem e ela fazia magia para todas as pessoas. O marido, em contrapartida, ela descobriu isso, ele amava ela profundamente, queria ficar com ela. Então ele sentia que a energia dela não estava, né, na mesma frequência que a dele, e ele ia numa casa de religião, não sei se candomblé, eles dizem umbanda, mas eu não sei, dizem que a umbanda tem a linha branca e tal, eu não entendo disso, não posso falar sobre isso. Ele ia numa dessas casas que se dizia da umbanda, e aí ele fazia trabalhos de amarração para ela, para amarrá-la com ele. Enquanto isso, ela fazia trabalhos para ter os outros homens. Olha a confusão de tudo isso. A vida dos dois, ela virou um inferno, porque nenhum deles conseguia, ele mesmo amando ela, não conseguia ter ela, tá? E ela também, mesmo vendo que ele era o melhor homem de todos, que o marido dela era o melhor homem em todos os sentidos, inclusive sexual, ela mesmo assim desejava uma coisa que era meio que uma fantasia que ela queria ter. Ela queria ter filho, ele não podia dar um filho pra ela, enfim, essas coisas todas, tá? E aí ela começou a fazer muitos trabalhos de magia. Conclusão, quando ela chegou até mim, eu comecei a iniciar ela nos níveis de Reiki 1 e 2, eu comecei a fazer as limpezas na vida deles. E ela realmente quase foi à morte, ela quase foi morta,
morta mesmo, que eu quero dizer. É porque isso tudo se tornou uma história bem sórdida, onde eles estavam cheios de acompanhamentos espirituais de todas essas magias. Então o reiki foi limpando, foi limpando, foi limpando, e eles se separaram. Se separaram porque a sua situação era insustentável, né? Ela não conseguia viver sem trair ele. E o incrível de tudo isso, gente, é que hoje ela não é mais essa pessoa. Hoje ela é uma pessoa totalmente transformada. Ela tem um novo marido, ela não trai esse novo marido, ela não mexe mais com magia. Porque essa agonia de trair, essa agonia toda, ela foi gerada, talvez, até mesmo por causa das magias que esse marido fazia para oprimir ela e deixar ela com ele. Ou também, claro, já é alguma deficiência que a pessoa traz de caráter de uma outra vida, né? Então ela vem nessa vida e aí aqueles espíritos atormentando, aquela coisa toda que se volta contra a pessoa. Porque assim, ó, o mais importante de entender é que essa magia se voltava contra ela mesma, contra ela própria. Então quando ela achava que ia dominar aquela pessoa, ela sofria as consequências. Então ela vivia deprimida, ela tinha tudo que era tipo de doença, tudo que era tipo de doença que você puder imaginar ela tinha. Uma mulher jovem, uma mulher bonita, mas que estava sempre com doenças inexplicáveis. Quando era uma coisa, era outra. Então isso era o quê? Era a energia negativa que ela estava captando de tudo aquilo que ela fazia para as pessoas. Normalmente eram homens casados, então ela estava, além de tentando dominar, ainda ela estava tentando separar as pessoas. Então veja bem, gente, que coisa horrível. A vida dela foi quase ao suicídio, porque ela queria se suicidar. E eu, com o reiki, consegui ajudá-la fazendo as regressões de vidas passadas, fazendo uma série de trabalhos espirituais com o reiki. Mas assim, ela teve, ela quase foi assassinada, o marido dela quase morreu num acidente. Ela foi liberta de morrer nesse acidente quase junto com ele. Ela quase chegou ao suicídio. E uma série de outras coisas que agora aqui não fica muito difícil de contar pra vocês, de falar porque seria muito extenso. Mas assim, quanto mais ela fazia magia, mais a vida dela dava pra trás e dava errado. Foi só depois que ela me encontrou, que ela conheceu o reiki, ela se libertou de todas essas coisas. Hoje ela tá super feliz, casada com uma outra pessoa, ela tem um filho que era o sonho dela, ser mãe. E ela tá numa vida muito mais calma, muito mais tranquila. Veja que bênção, que coisa mais linda. Isso é ter uma vida abençoada. É simplesmente vibrar na luz. Eu fico emocionada, gente, porque quando a gente percebe que alguém sai de um caminho da escuridão e consegue alcançar a luz, isso é maravilhoso, é perfeito, é incrível. Tem um outro caso também, de resultado de magia, que chegou até mim, que o marido dessa pessoa, né, ele não trabalhava, ele não fazia nada da vida, então ele queria ter o controle sobre essa mulher. Essa mulher era uma mulher jovem, bonita, tinha bastante dinheiro, era uma mulher bem sucedida, e ele não queria fazer nada, ele queria viver ali. Então ele fazia trabalhos muito fortes com sangue contra ela, para que ela continuasse, tipo assim, como um robô na mão dele. Então ele gastava todo o dinheiro dela, ele traía ela com outras mulheres, e ele fazia um trabalho na região sexual dela, para manter o controle sexual dela. Então ela ia numa festa, chegava lá e ele estava com outras mulheres. E ela não conseguia ter a força de terminar, ela não conseguia ter a força. Ela via o que estava acontecendo e não conseguia ter a força de terminar. Porque ele estava magiando ela o tempo todo, pra ela ficar na mão dele. Tipo assim, ser um robô na mão dele. Só que ela já estava chegando ao suicídio, ela pegava o carro feito louca, ela quase se matou várias vezes de carro. E ela estava perdendo um ótimo emprego, que ela ganhava muito bem. Ela não tinha mais cabeça para trabalhar, ou seja, a vida dela estava sendo prejudicada de todas as formas, e ele tirando todo o dinheiro que ele podia dela. Foi quando eu cheguei na vida dela e consegui resolver toda a situação. Só que para eu resolver essa situação, eu senti a força daquela magia que tinha sido colocada sobre ela. Não foi uma coisa fácil. Então é por isso que eu venho aqui para dizer para vocês, gente, pensem bem com o tipo de energia que vocês vão se envolver, porque isso vai trazer consequências. E depois, para desmanchar,
Eu não tô dizendo aqui que não possa desmanchar. Pode, mas você vai ter consequências kármicas por um certo período pelo aquilo que você fez. Porque tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência kármica na nossa vida. A gente não faz as coisas ruins e elas ficam impunes. Não, não é assim que funciona. Então como é que alguém pode ter a ingenuidade de achar que vai lá fazer um tipo de trabalho como esse pra alguém e que não vai acontecer nada com ela? É claro que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa com ela. Então é isso que é preciso se ter consciência. Nada nessa vida fica impune. Então é melhor trilhar um caminho de luz. É melhor ficar longe desse tipo de energia. É melhor trabalhar com as energias da luz. Você quer uma coisa para você? Faz um pedido para os anjos. Manda uma carta para os mestres ascensionados pedindo o que você quer. Mas sem manipulação, sem dominação. Aquilo precisa acontecer naturalmente, porque é para acontecer. Todas as pessoas que têm que vir na nossa vida, elas vão vir. O que a gente tem que plantar é os pensamentos positivos. Porque por mais que uma pessoa seja vítima de um mal, no momento em que ela está numa frequência de elevação muito alta, com os bons espíritos, certamente ela vai ter proteção. E mesmo que ela seja vítima de um trabalho de magia, uma hora ou outra esses espíritos vão curar ela, vão mostrar para ela que aquilo está acontecendo, vão trazer alguém na frente dela para salvar ela. No caso dessa moça que eu ajudei, foi a colega de trabalho dela que disse: pelo amor de Deus, Fabiane, nós temos que ajudar essa moça porque ela está prestes ao suicídio. E a qualquer momento eu acho que pode acontecer uma coisa horrível com ela. Então, gente, sempre os anjos vão mandar espíritos para nos proteger aqui na Terra. Mas é legal a gente estar alinhado com o caminho do bem, porque aí se alguém faz um mal pra gente, a gente vai conseguir se livrar daquela situação. Agora, se a gente está alinhado ao caminho do mal também, praticando o mal como aquela pessoa está praticando, a gente não vai ter o merecimento da proteção. Porque o merecimento da proteção está alinhado à frequência energética que a gente emana. Meus amados, um caminho de luz, de muito amor, de felicidade, de alegria, de saúde para todos vocês. Namastê.